Agora Interior começa a fazer hoje uma série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito. Alguns já passaram por aqui, como o deputado estadual Vinícius Camarinha, o presidente da Câmara, Eduardo Nascimento, e o vice-prefeito Cícero Carlos da Silva, o Cícero do Ceasa. Porém, nós ainda não tínhamos ouvido os pré-candidatos que não ocupam cargos eletivos. Por isso, vamos começar a fazer hoje essa série de entrevistas. O objetivo é saber o que pensam, quais as propostas que têm para Marília e como pretendem fazer a articulação para confirmar suas candidaturas até o período das convenções partidárias que acontecem entre julho e agosto. As entrevistas vão acontecer na medida em que a agenda de cada um dos pré-candidatos permitir, já que muitos continuam desempenhando suas atividades profissionais ou estão fazendo as suas reuniões de articulação. E o nosso primeiro convidado desta série de entrevistas é o sindicalista, presidente do STIAM, que é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Marília e região, o pré-candidato a prefeito pelo PDT, o Wilson Vidotto Manzon. Boa tarde, Vidotto, seja bem-vindo ao nosso Agora Interior, agora na condição efetiva de pré-candidato a prefeito. Boa tarde, Carlos, boa tarde, telespectadores. Na realidade, nós estamos trabalhando, né? Eu acho que a gente tem que doar também um pouco para a cidade de onde a gente nasceu. Então, essa é a função nossa. A gente conversava no intervalo que eu tinha na ideia de que o Vidotto já tinha disputado a prefeitura, ou tinha se lançado candidato a prefeito em outras ocasiões. E você me corrigiu que você não chegou a sair candidato, né? Houve-se uma conversa nesse sentido nos bastidores, mas não foi efetivado. Dessa vez, vai ser efetivado? Não, dessa vez nós temos aí praticamente, dentro da nossa convenção coletiva, convenção estadual, a gente está acostumado com convenção, dentro da convenção municipal, que será confirmado o nome nosso efetivamente para prefeito. Eu falei, essa vez a gente não abre mão, pela experiência que a gente tem de dirigente sindical, como na área privada, e a gente vê que a administração pública, que praticamente é uma empresa pública, ela é compilada como se fosse assim uma entidade das pessoas, né? Esquece que ela está para prestar serviço para o povo que contribui com seus impostos. Então, diante disso, eu resolvi doar uma parte do meu tempo, a minha experiência na área administrativa, e para poder fazer alguma coisa pela minha cidade, onde eu nasci aqui, eu tenho meus filhos aqui, tenho minha esposa, a Edane, já há 31 anos aqui. Então eu acho que a gente tem uma condição de gerir Marília. Eu acho que Marília peca por uma falta de gestão pública, uma falta de visão política futurística. Não é que a gente quer ser ilusionário, não. A gente está com os pés no chão, mostrando tudo que pode ser feito para que Marília seja uma cidade metrópole da nossa região. Nessa construção da sua efetiva candidatura, porque hoje todo mundo é pré-candidato, o PDT vai ter chapa, como eles costumam dizer, né, puro sangue, vai ter composição para indicação do vice, chapa completa de vereadores. Como é que está esse trabalho todo no sentido de formar o grupo que vai para a convenção para ser efetivado o candidato depois? O Rafael, que é o presidente, né, ele está coordenando essa história de fazer a chapa de vereadores. Nós temos aí uma conversa com o PSB 40, entendeu, do Nechar, para composição de vice ou não. E espero que o candidato a prefeito sou eu. O vice, nós vamos ver se tem algum outro partido que tem aí com várias candidaturas solta na cidade, andando, para ver se confirma ou não, né? Se pode fazer uma coligação ou não. Aquilo que a gente sempre fala, nós queremos fazer uma administração séria na cidade. Então a gente não está para brincadeira, a gente não está soltando farofa, fritando ovo, fritando isso ou aquilo, para que a gente tenha uma candidatura consolidada, uma candidatura com responsabilidade no que você vai fazer, no que você pretende fazer. É que eu falo, eu sou uma pessoa que eu fiquei 37 anos no sindicato e peguei o sindicato com apenas uma bicicleta.
Hoje eu construí um nome na entidade sindical nossa, é respeitada mundialmente. Eu fiz com que uma negociação coletiva que era feita em Marília fosse feita com toda a empresa do setor da alimentação do Estado de São Paulo, pagasse o mesmo salário, a mesma condição, para que em Marília não houvesse concorrência desleal. Então eu sei como é que você vai fazer uma cidade, como é que ela deve ser feita, como é que ela deve ser criada para a construção de emprego e geração de empresas novas que podem subir, e também uma questão da saúde também, que é a mesma coisa. Em que medida a gestão de um sindicato pode se comparar à gestão de uma cidade? Porque o sindicato ele não precisa se preocupar, por exemplo, com infraestrutura, com ruas. O sindicato não precisa se preocupar, por exemplo, com o atendimento da saúde. Ele cuida, sim, do convênio médico dos trabalhadores, do cumprimento da convenção coletiva no que diz respeito à saúde. Mas em que medida é possível fazer esse comparativo e levar o exemplo do sindicato para a gestão de uma cidade? Olha, às vezes as pessoas levam que o sindicato às vezes não está influenciado. Você vê, nós fazemos parte de 6 conselhos municipais. Conselho da Alimentação, Conselho da Educação, Conselho da Saúde, Conselho do INSS, Conselho de Mobilidade Urbana. Então nós participamos. Não aparece porque ninguém tem ideia, interesse de dizer, olha, o sindicato faz parte da sociedade. O sindicato é um membro da sociedade. E nós criamos emprego, nós não deixamos a empresa fechar, nós lutamos para que seja fiscalizada uma empresa que está em pré-falimentar hoje, que é a recuperação judicial, nós participamos. Então, nós lutamos em todas as frentes. Nós cuidamos dos barros, das praças, nós denunciamos, falamos com o prefeito, olha, está faltando água, está faltando esgoto, o esgoto está jogando no Rio Barbosa, que está contaminando a cidade, tal empresa está jogando detrito na margem de rio, que está contaminando, matando peixe. Então, a gente tem uma participação. E quando você olha, nós temos o presidente levando uma comparação, nós temos o presidente da nossa federação, é prefeito em Jacutinga. 2 mandatos, o primeiro ele concorreu, o segundo não teve concorrência. Porque nós arrumamos a cidade. A gente não briga com politicagem, a gente briga com serviço, a gente briga com projeto, a gente faz plano, entendeu? Então, tudo isso aí, dentro da entidade sindical, como prefeito, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós temos plano para a educação, nós temos plano para a saúde, nós temos plano para a mobilidade urbana, nós temos plano para a mobilidade urbana que está envolvido o transporte. A questão do DAI mesmo, nós temos plano para o DAI. Mesmo. Qual que é a posição do seu partido, qual é a sua posição com relação a essa recente licitação, essa recente concessão que está prestes a ser homologada aí? Olha, se nós formos eleitos, nós vamos chegar no DAI e ver como é que isso foi feito. E a minha ideia é suspender a concessão do DAI. O DAI é um patrimônio, é a mesma coisa do petróleo no Brasil, é patrimônio da sociedade. E se alguém quis tomar o DAI para que investe ou se coloca investimento, foi feita essa concessão, mas não diz qual investimento que essa concessão vai fazer, qual o custo da água, o que vai fazer com o funcionário público. Não falam, entendeu? Como é que você vai abastecer e conservar as margens do rio que fornece água para Marília? Que é uma questão ambiental nossa, nós nos preocupamos com isso. Nós nos preocupamos com a rede de esgoto em Marília, que não está totalmente, como fala, está 100%, não está não. Não está. Não está. Então, o que foi jogado de dinheiro na concessão de esgoto, da manutenção do tratamento de esgoto, foi fortunas e fortunas de dinheiro que você faria pela metade. Agora, onde foi parar toda essa dinheirama toda? E a obra não foi totalmente concluída. E a obra não está concluída, isso nós vamos apurar. Então, são coisas que eu falo, a gente tem essa condição de poder fazer e analisar todos esses aspectos. O senhor falou da questão dos servidores do DAIM. Eu quero ampliar essa pergunta e perguntar se o senhor está acompanhando, o senhor acompanhou os últimos movimentos da relação entre a administração e os servidores públicos através do Sindimar.
teve greve, teve dissídio que não chegou a ser cumprido, teve reajuste que não chegou a ser efetivo porque deu de um lado e tomou do outro. Como é que seria a relação da sua administração, da sua eventual administração com o Sindicato dos Servidores? A questão do servidor público é uma questão crônica que existe. Por quê? Você aposentou um grande número de servidor público e você não pagou o IPREM. O IPREM. Então o dinheiro do IPREM, o que está acontecendo? A folha de pagamento dos aposentados está na prefeitura, junto com os funcionários da prefeitura. Então você atingiu um excesso de valores que você pode pagar de salário para a prefeitura, folha de pagamento, tem um limite na lei. Então, responsabilidade fiscal. Eles usaram o artifício, falaram assim, não, nós colocamos os aposentados junto na folha de pagamento e não damos aumento para ninguém. A minha preocupação vai ser pagar o IPREM, colocar os trabalhadores que estão aposentados para a folha de pagamento do IPREM, e aí nós vamos estudar através de um gestor público no setor de RH, porque a prefeitura é uma empresa, e você tem que ter um dirigente de RH que entenda de legislação previdenciária pública, que você entende da legislação pública, para que você possa fazer que os trabalhadores da municipalidade tenham condição de trabalhar a contento. Porque hoje, se você vê o descontentamento do funcionário público, é normal, não tem aumento, não tem condição de trabalho, não sabe o que fazem, não pode fazer isso porque está terceirizado. Então, gente, espera aí, nós temos que organizar. Eu vou conversar com o funcionário público e vou dizer para eles que eles vão ter, não só porque eu sou um dirigente, eu vou ser um prefeito que vai tomar conta da cidade, mas também não vou deixar o funcionário público com salário atrasado, sem salário, sem pagar hora extra, sem pagar férias. Não, vai ter dentro dos limites da lei. E vou fazer com que o IPREM receba parcialmente, se eu dividir o IPREM, eu não sei qual o tamanho da dívida do IPREM, e dentro do orçamento da prefeitura, eu vou pagar os funcionários públicos dentro do IPREM. Não vai ter funcionário público ligado à prefeitura, porque isso é um acúmulo absurdo. Você fala dos aposentados, né? Dos aposentados, é um absurdo. Então você tem que colocar os aposentados na instituição dele. Devolver para o IPREM, né? Para o IPREM ter fôlego para pagar. Ter uma pessoa especializada nos investimentos do IPREM, não para ficar jogando dinheiro no Banco Santos, no banco falido, que eles jogam dinheiro, para quê? Você prejudicou apenas os funcionários públicos e os aposentados. Espera aí, gente, nós tínhamos Banespa, nós tínhamos Banco do Bolsa de Valores, nós tínhamos... Por que o dinheiro foi para o Banco Santos? Fortunas de dinheiro do IPREM foi para o Banco Santos. Quebrou e não foram atrás para receber de nada de ninguém. Então, eu acho que nós temos que discutir seriamente a questão do IPREM e do funcionário público. E eu vou conversar com o pessoal do sindicato, tenho diálogo, sei como é que as coisas funcionam, sei como é que a legislação nós temos limites, vamos saber levantar todos os dados, certo? Para que nós possamos fazer uma administração perfeita dentro da razão de cada um. Aproveitando ainda e falando de servidores, a prefeitura veio fazendo nos últimos anos um grande número de terceirizações. Você tem a terceirização da merenda, você tem a terceirização das cuidadoras, você tem a terceirização do lixo, do SAMU, você tem terceirização dos mais diferentes setores da administração pública. Um governo do PDT, um governo seu, eventualmente faria uma revisão disso também? Vai fazer revisão porque eu entendo, mesmo na indústria nossa, a terceirização é precarização do serviço, exploração da mão de obra. Isso não se admite no Brasil, que quer ser um país evoluído, e numa cidade que quer crescer, você ter empresas ganhando dinheiro em cima de trabalhadores. Isso é uma escravidão branca que eu falo, certo? Então, nós vamos rever todos esses casos, tanto é que na questão da saúde, nós vamos pagar os médicos por consulta. O médico não vai ganhar salário 5, 10 mil reais. Se ele for um médico profissional capacitado, ele vai ganhar 10, 15, 20. Mas ele vai atender a população. Vai ser um pagamento por produtividade. Por produtividade. Nós não vamos trabalhar com nada que prejudique, nada que lesa ninguém. Vai ser dentro do direito e dentro da capacidade de cada um. Dois aspectos ainda chamam a atenção e incomodam bastante a população de Marília. Radares. A prefeitura tirou 2, está instalando mais 2, houve até festa porque tirou 2 radares, mas está instalando 2, 3 radares além daqueles que foram retirados.
também há uma discussão, pode haver uma discussão nesse sentido, e aí eu aproveito também com relação ao rotativo e ao transporte urbano, que são 3 serviços que a Prefeitura contratou e que são altamente questionados pela administração, pela população. Eu entendo que os radares, na época eu era vereador em 93 a 96, eu coloquei redutor de velocidade. Alguns redutores de velocidade que você vê com uma largura grande, que foi projeto meu para colocar. Porque o radar nada é mais do que uma fonte de renda para o município. Se não for bem aplicado, você não sabe para onde vai o dinheiro. Até porque, só te interrompendo, a administração inclusive se nega a prestar contas do quanto arrecadou e onde investiu esse dinheiro. Né? Porque aí o dinheiro que se arrecada com a multa, você tem que aplicar na conscientização da população que está desobedecendo as leis de trânsito. Ou até mesmo em infraestrutura viária, né? Causando acidente e tudo com isso. Então, essa coisa, você não sabe como é que vem. Então, o redutor, hoje, eu estava até estranhando, que eu ando na cidade, às vezes está o radar, mas daí a pouco coloca-se uma lombada. Uma lombada não é redutor de velocidade, é para o carro pular e continuar andando. Então, o redutor de velocidade, realmente, você tem que fazer ele com 1,20 m, que é para as 2 rodas do carro subir em cima dele. É aquela chamada lombofaixa, né? Lombofaixa. Que aí a população, inclusive, ela pode atravessar a via por ali, porque obrigatoriamente o veículo tem que reduzir. Tem que parar. Então, nós fizemos isso aí. Então, se você fizer o redutor de velocidade, até na própria rodovia aqui, onde causa muito acidente aí perto do hospital, a hora que os caminhões vêm, se ele passar, aí já não é um redutor dessa forma grande, mas é aquela que tem aquelas espessuras assim um do outro, que o caminhão passa. Sim. Então aí acorda o motorista e ele sabe que vai ter uma placa na frente, perigo. Então é fácil. E vou fazer uma análise, como que foi feita essa licitação para que tenha os radares de Marília. Porque eu falo que o radar de Marília, o pedágio de Marília que foi criado, ele foi criado apenas para prejudicar o comércio da nossa cidade. A pessoa que vem para Marília, você paga pedágio. Chega em Marília, você leva de presente uma multa. Você acha que a redondeza vai vir em Marília? E você ainda tem o rotativo, que se você vacilar, você ainda tem aquela tal daquela multa, por não ter o ticket, né? E ainda você tem que pagar para estacionar. Então, nós estamos vivendo assim, nós estamos vivendo para pagar imposto. Em pagar imposto, se você tem um veículo, você paga IPVA, você paga pedágio, você paga multa, você paga rotativo, você paga um monte de outras coisas. E agora seguro do carro também. E também o DPVAT, então, que voltou. É complicado. Nós temos a participação de algumas pessoas através do nosso canal no YouTube e o Simval pergunta, né, quando ele está fazendo referência a isso com relação ao DAE, né? Gostaria de saber do pré-candidato, quando compramos uma empresa, fazemos uma auditoria do ativo e do passivo, que é isso que o senhor pretende fazer com relação ao DAE, né? E ele também questiona com relação aos dados, né, com relação à receita do município, às questões contratuais, se o senhor tem realmente acesso a essas informações, perdão, se o senhor realmente tem acesso a essas informações, ou se o senhor ainda espera eventualmente ganhar a eleição para poder ter acesso a esses números. Você não vai conseguir esses números jamais exatamente. Então, se a gente ganhar a eleição, nós vamos ter uma comissão de advogados e economistas que vai ser nomeado para apurar o que está acontecendo, o que eu vou pegar, qual a situação. No DAE é uma coisa que eu sempre falei, é aquilo que você disse. Quando você vai comprar uma empresa, você tem que fazer um levantamento, isso demora uns 4, 5 anos para você fazer. Estranho que o DAE foi aprovado na época que o Vinícius era prefeito, a venda do DAE. E nesse tempo todo você não viu nada fazendo com que o DAE fosse vendido. E nada circulando para que levantasse funcionários aposentados, um funcionário qualificado, condições das bombas. Se você hoje, apenas de olhar, conversando com pessoas especializadas em tratamento de água e esgoto, ele falou, você não precisa sair de uma salinha como nós estamos aqui hoje. Por computador você controla as bombas, controla a vazão de água, controla o consumo da água, controla tudo. E hoje nós temos onde se capta a água do rio do Peixe, já com deteriorização. As nossas bombas enchem de areia, por isso que para. Nós não temos bomba reserva.
A bomba, ela aquece, portanto, puxa água e puxa areia, por isso que queima. Qual que será a manutenção? Será que foi feita manutenção adequada? Então não tem nada, você não tem o histórico de nada no DAI. Você só tem histórico dos funcionários que se dedicam à função dele, para que não seja pior ainda a situação de Marília, questão de falta d'água, questão de consumo. Nós temos aí um monte de situações que a gente pode ser resolvida em simples gestão administrativa. Nós estamos conversando com o Wilson Vidotto Manzon, presidente do Stian e pré-candidato. Você não está mais na presidência, né? Você tem que se afastar. Estou afastado, desde dia 3 de junho. Desde 3 de junho, né? Por força da legislação eleitoral, ele se afastou da presidência do Stian e é pré-candidato a prefeito pelo PDT e está articulando aí para ver se consegue fechar o vice para ir para a convenção em julho e disputar a eleição. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu vou fazer uma pergunta que vai agradar muito o Simval, que é o nosso colaborador aqui. Ele disse que, inclusive, está entregando ovos, porque ele é um defensor da causa animal e está assistindo a gente pelo celular. É o Simval Freitas, que é um colaborador nosso já desde a estreia do nosso programa. Conversando aqui nos bastidores, eu descobri uma situação que eu, como mariliense, conhecedor do Wilson há bastante tempo, não sabia que ele fazia. Ele também cuida de animais abandonados. São mais de 200 que você mantém na sua casa, junto com a sua esposa. Como é que é esse trabalho? E isso quer dizer que a causa animal vai ter uma especial atenção no eventual governo seu? Vai. Eu, há 30 anos, sou casado há 31 com a minha esposa, há 30 anos, nós solteiros ainda, a gente recolhia animais em rua. E hoje, com esses 30 anos, nós já recolhemos mais de 500 animais. Nós temos 225, muitos antigos faleceram, porque o animal ele vive 15 anos. E eu tenho, na realidade, uma ONG que não é ONG, chama um santuário de animal. Porque eu pego o animal maltratado na rua, com doente, trato dele, cuido dele. Eu já cheguei a pagar num pintinho, uma avinha desse tamanho, R$500 para salvar ela. E animais, eu já peguei animais que você for colocar na venda, que nego fala, vender com um animal não vale nada. Vamos supor, um animal que custa hoje R$5.000, R$4.000, R$3.000, eu já cheguei a gastar R$10.000 com animais. Eu gasto em média por mês 15 a 20 mil só com veterinário. E não tenho, sou de utilidade pública, prefeitura nunca me deu um tostão. Cuido, já vendi casa, terreno, já vendi quase tudo que eu tinha para cuidar dos meus animais. Que eu acho que... A Câmara nunca destinou uma emenda para a sua entidade? Nunca. Todos os vereadores, lá tem o Nechar, Eduardo Nascimento, o Queijado, o japonês, o Faquinho, o Danilo, o próprio Rogerinho, ninguém. Nunca ninguém, e foram eles que por unanimidade me deram a utilidade pública. O Marcos Rezende, que foi o autor da lei, nunca foram lá. E quando eles vão lá, eles ficam abismados de ver o que eu tenho. A minha casa é cercada por animais por todos os lados. Tenho animais soltos dentro da minha casa, tenho animais presos em baias, tenho animais que eu falei, eu peguei 3 pitbull doentes, atropelados na estrada, peguei 2 pastor alemão da ambiental, peguei outro dia um pastor alemão dócil ali perto do Ceasa, até se alguém nos estiver ouvindo aí conhecer, o pastor alemão está comigo, se apareceu o dono dele, me apresentar a carteirinha de vacina e uma foto dele, eu entrego o cachorro. Cachorro bonzinho. Porque é um cachorro dócil demais, entendeu? Então eu peguei ele, abri a porta do meu carro, ele entrou dentro do Olha carro, só. entendeu? Então, esse trabalho eu faço com aves, eu faço com animais grandes, eu tenho lá... Eu moro em chácaras e às vezes você pega uma maritaca voando, bate num fio, corta uma asa, não pode mais voar, eu tenho um espaço para ela. Eu tenho 15 gatos, entendeu, também que eu tenho lá. E eu fico triste para burro quando um morre. Nossa, que é a mesma coisa, perde um filho. Você pega um amor tranquilo e meus cachorros ficam na minha ONG até o dia que ele morre. Cuido dele até a última hora. Mas se aparecer algum interessado que queira fazer uma adoção responsável, uma adoção responsável, acho que essa é a palavra, você entrega, você permite e faz o monitoramento desse animal. Só se foi o dono deu o cachorro que eu peguei. Se não aparecer, eu não dou o cachorro, porque eu já doei 4 cachorros
E um dia na estrada ali na República, eu vim andando com a minha esposa, que nós tínhamos ido lá no Nikkei, e nós vimos 2 cachorros correndo atrás do nosso carro. E por não olhar, parei, falei para a minha esposa, falei, deve ser 2 abandonados. Quando nós paramos o carro, eles pararam no carro. Foram ver, eram 2 cachorros que nós tínhamos doado embora. Então as pessoas pegam um animal, é um animal grande já, um animal que vem com vício, é um animal que tem os seus defeitos, mas tem as suas virtudes também, e aí não cuida, porque você sabe que o animal você tem que vacinar, você tem que tratar, você tem que dar ração, você tem que dar amor para ele. Banho, tosa, entendeu? Então, não fala, é muito caro, então não quero, solta na rua e acabou. Então, nós falamos, não vamos doar mais. Nós cuidamos até morrer, brincamos com eles, tem todos eles. Fiz apenas uma verdadeira pomar, onde tem fruta para passarinho, eu mesmo que plantei na pandemia, fiz um pomar lá que os passarinhos dormem, eles dormem debaixo, para também quando está fresco, está calor, tudo irrigado, mas é assim que a gente vive, né? Graças a Deus, Deus nos tem dado aí saúde para cuidar deles. Perfeito, eu conversei aqui na nossa série de entrevista com pré-candidatos a prefeito de Marília, o Wilson Vidotto Manzon, que abriu essa série, que vai aí se prolongar por alguns dias, na medida que os pré-candidatos puderem participar. Nós estaremos recebendo aqui na nossa bancada para contar um pouquinho da história deles e saber como é que deve ser o trabalho até a convenção e depois, no período de candidatura, de campanha eleitoral propriamente dito, e se no eventual governo, o que pretendem fazer pela cidade. Wilson, muito obrigado por encontrar um tempinho na sua agenda para vir aqui participar do programa, tá? Boa sorte e até uma próxima oportunidade aí. Já como candidato, a gente espera te entrevistar aqui novamente. Que eu sempre falo, a gente espera fazer, não esperamos que os outros fazem, porque nós podemos fazer, depende da vontade nossa. Então eu fico agradecido aí de você nos dar essa oportunidade, das pessoas conhecerem a minha história também, né? Eu tenho muito mais coisa que eu fiz por Marília que ninguém sabe, né? Mas a gente admite que, se Deus quiser, na campanha a gente vai mostrando o que a gente fez, né? Apesar de a gente não poder, eu acho que nós não temos democracia para fazer campanha. Porque democracia, você começa a fazer uma campanha um ano antes, 2 anos, certo? O nego fala, mas o rico vai poder fazer show tudo, mas nós podemos ter a liberdade, por exemplo, de montar uma bandinha e ficar na rua fazendo campanha, coisa mais gostosa. Cada um a sua forma, né? Democracia você faz conversando com as pessoas, e não às vezes no WhatsApp, no telefone, não sei o que, certo? Então, mas espero que vocês nos estejam contentes com aquilo que a gente propôs, e espero que também a gente consiga fazer aquilo que a gente propõe. O que eu prometo, você pode ter certeza que eu faço. Tá certo. Nós vamos agora para um rápido intervalo. No próximo bloco nós vamos conversar com o Amaury Gonzaga, que é o presidente da ONG Alimento Sim, Fome Não. Ele vai nos falar para a gente a respeito dos projetos que estão sendo planejados para a região norte da cidade pela ONG. E eu lembro que, assim como o Simval participou desse bloco, entrevistando o Wilson Vidotto Manzon, você também pode participar da entrevista com a Amaury. É só mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp 14 991450881 ou para o nosso chat no canal no YouTube. O endereço é youtube.com/agora no interior. Nosso intervalo é bem rápido, 3 minutinhos, e nós já estamos